Estamos recebendo no nosso estúdio o advogado que está se tornando sócio do programa, Danilo Zaninello. O motivo é muito bom, redução de carga tributária, quem não quer? Hoje ele fala do limite imposto pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à contribuição dos comerciantes ao Sistema S. Com a decisão do STJ, os comerciantes podem solicitar o ressarcimento das contribuições pagas a entidades do sistema. A gente está falando aí do SESC, SENAC, SENAI, SESI, entre outras. Assim, é possível receber os valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos. Bom dia, Danilo, tudo bem? Olá, bom dia aos ouvintes. Espero que eu seja sócio nos dividendos e não nas despesas. Ai, depois a gente fala sobre isso. Danilo, vamos lá. Todo comerciante do Brasil pode solicitar esse ressarcimento? Não, na verdade o ressarcimento ele é limitado a determinadas empresas que pagam esse tipo de contribuição. São empresas do lucro presumido, do lucro real e alguns segmentos do Simples Nacional que tem a folha não incluída na unificação dos impostos, né, que paga as verbas previdenciárias. Tá, então os comerciantes, vamos a uma situação prática, de Araçatuba, que estão enquadrados, você tem noção se deve ser a maioria deles? As que estão enquadrados no Simples Nacional, sim, a maioria deles. Geralmente, segmentos que não se enquadram, principalmente, são empresas prestadoras de serviço, principalmente aquelas de portaria, segurança, limpeza. Essas, quando estão no Simples, geralmente, eles se enquadram também nessa possibilidade de redução. Vamos à parte prática, então. Como fazer a solicitação desse ressarcimento? É interessante que a empresa faça de forma unitária, cada um procura o seu advogado, ou por meio de uma entidade classista, a Associação Comercial de Araçatuba, por exemplo. Existem ambas possibilidades. Obviamente, quando você consegue fazer uma adesão por uma entidade de classe, geralmente você consegue um período maior. Por quê? Toda discussão ela é feita 5 anos anteriores à propositura da ação. A Associação Comercial de Araçatuba, por exemplo, distribuiu essa ação em 2020. Então, o comerciante hoje que aderir a essa ação pode retroagir até 2015. Se ele entrar com uma nova ação, vai poder até 2017. Então, daria essa diferença de 2 anos. Tá, então em Araçatuba, a CIA já entrou com esta ação. Isso. E novos comerciantes podem passar a fazer parte da ação, mesmo ela já tendo sido ingressada? Bom, vamos lá. Novos comerciantes que estão entrando na associação comercial, sim. Empresas que acabaram de abrir, não faz diferença porque claro, a empresa não vai ter os últimos 5 anos. Claro. Mas sim, ainda poderia porque a ação ela ainda está no seu curso, né? Você não pode aderir a partir do momento que uma ação tem um trânsito em julgado, uma decisão definitiva. Aí você estaria aderindo apenas a uma coisa que já é garantido. O tribunal não aceita isso. Como ainda está no curso da ação, ainda é possível fazer adesão. Portanto, quem não é associado pode sim procurar a associação comercial para se beneficiar desse trabalho. Eu gostaria de um comentário, até um esclarecimento, porque quando a gente fala Sistema S e cita essas entidades que nós falamos, SESC, SENAC, SENAI, SESI, são entidades que prestam serviços relevantes, todos sabemos disso, e às vezes pode dar a impressão que o sistema pode quebrar sem essa contribuição. Porém, estou aqui pensando com os meus botões, trata-se de uma questão de justiça. Não vai quebrar o sistema, mas carga tributária demais pode quebrar o comerciante. O sistema ele é mantido pelo Estado. Na verdade, o contribuinte ele não paga direto para o sistema, né? Isso é pagado para a Previdência, e a Previdência repassa às empresas. Quando fala Sistema S, nem toda empresa paga para todos eles. Cada segmento de empresa paga para alguns tipos de entidades, por exemplo, cooperativas, o Coopbank ou o Sicredi, são cooperativas bancárias de mercado, eles pagam para o Sescop. Então, cada segmento vai pagar para um tipo de terceiros. E claro, é uma questão de justiça. Ao mesmo ponto em que, por mais que de fato eles façam um trabalho relevante, o Sebrae principalmente, que é muito próximo da associação comercial, vem fazendo bastante palestra aí para ajudar os comerciantes,
faz um trabalho legal, mas também recebe uma remuneração interessante. De repente a empresa com esse caixa, eles têm a disponibilidade de comprar esses pacotes, esses treinamentos de outras empresas privadas também. E isso faz o dinheiro circular no comércio. Então dá uma aquecida no mercado. E a gente está falando de... É possível fazer uma conta de porcentagem? Quanto que isso representaria em termos relativos no faturamento da empresa? Ou ela deixa de pagar quantos por cento? Vamos lá. Isso aí, essa redução não é com base no faturamento. Isso aí é com base na folha de pagamento. Certo. Então, geralmente paga-se 5,8% de terceiros e salário educação. Os 2,5% de salário educação ainda estão sendo discutidos se devem ser reduzidos ou não, porque foi uma lei criada posteriormente a essa discussão. Com relação aos 3,3%, que é o restante da diferença, ela fica limitada a 20 salários mínimos. Então, empresas que têm uma folha de pagamento superior a 20 salários mínimos, o que exceder tem essa redução de 3,3%. É uma conta meio... Mas é interessante porque nas últimas semanas você tem vindo aqui para falar justamente, vou chamar de série, embora a gente não tenha definido criteriosamente assim, mas chegamos a falar lá atrás, falando aí sobre várias categorias profissionais e também outras situações nas quais os comerciantes os empresários e produtores rurais, por exemplo, podem solicitar redução de carga tributária. Se a gente somar tudo o que você vem falando para cada categoria, vai fazer diferença no que sobra no bolso do empresário para ele reinvestir, para que o negócio dele se desenvolva, não é? Perfeitamente. Por menor que seja, 2% aqui, 5%. Pô, 5% é bastante significativo. Dependendo do faturamento, 1%, 2% é muito dinheiro. Para se ter uma projeção, eu tenho um cliente, tudo bem, ele tem um número bastante elevado de funcionários, ele tem uma folha de pagamento de R$3 milhões por mês. A redução tributária dele é de R$100 mil por mês, só com base nessa tese. Então, é um reinvestimento que pode ser feito. Essa empresa, inclusive, ele tem contratado treinamento de outras empresas privadas, o que acaba movimentando o comércio. Então, assim, é mais um prestador de serviço fazendo ali algum trabalho, consegue contratar outros funcionários e o dinheiro começa a circular, principalmente no comércio local, que é muito importante. A grande dificuldade da tributação é que nós mandamos o dinheiro todo para Brasília, vem distribuindo, pagando despesas, pagando uma série de manutenções aí de câmaras de deputados, de assessores, e muito pouco volta para o comércio. Essa é uma das formas de a gente manter o comércio local aquecido. Perfeito. Algo mais relevante ou podemos repetir o serviço aí de quem pode fazer e como fazer? Bom, vamos lá. Quem pode fazer? Empresas que pagam contribuições previdenciárias, né? Então, empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, e empresas do Simples Nacional, principalmente prestadoras de serviço, que têm a parte da previdência separada. Para ser feito, precisa ser judicialmente. Os juízes quase sempre já estão dando por medida liminar. Nós ainda orientamos que seja feito um depósito em juízo, ao invés de já gerar economia. Por quê? Como é um processo que, embora tenha decisões pacificadas no STJ, não é uma coisa tão consolidada quanto a questão da exclusão do ICMS, do PIS e COFINS. Então, deposita-se em juízo. O processo não é muito rápido, pode demorar até 5, 6 anos para se concluir. Entretanto, quando finalizar o processo, todo o valor depositado em juízo será recebido de volta em dinheiro e corrigido. E ainda terá os últimos 5 anos anteriores à propositura da ação para fazer a compensação nas débitos vincendo tributário. Uma baita poupança, não? Com certeza. Inclusive, as ações coletivas também são possíveis fazer esse depósito em juízo. Perfeito. Danilo, muito obrigado pelas informações relevantes, diga-se de passagem. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Bom dia. 8h.